Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse menino Moisés, preservado de uma sentença de morte, ele vai então crescer dentro do palácio do faraó, do grande rei do Egito, do príncipe deste século. Ele vai crescer lá aprendendo todas as ciências, todas as adorações, todas as formas de culto, aprendendo a medicina, aprendendo tudo. E ele vai estar ali, vivendo dias de grande engajamento, porque tudo está acontecendo. É um momento em que as pirâmides estão sendo construídas e o trabalho de engenharia é muito evoluído. A medicina é muito evoluída. Esse menino que cresce dentro do palácio do faraó, ele tem uma ideia de onde ele veio. Porque quando a princesa encontrou o menino dentro do rio, a irmã dele vai pedir para levar o garoto para ser criado por uma mãe hebreia. E você se lembra que é permitido isso. Naquela época, o menino ele crescia dentro da casa da mãe, e aí você imagina que aquela mãe não quer deixar o menino embora. Então o menino mamou até os 7 anos de idade. E ele foi aprendendo da sua mãe os costumes de um povo, o costume do povo hebreu. O jeito hebreu de viver, a esperança dos hebreus, a maneira como um hebreu via os deuses do Egito e os cultos do Egito. Esse menino vai aprender e quando ele chega lá dentro do palácio, ele sabe fazer a diferença. Bom, sendo filho da filha do faraó, era muito possível que algum dia o Moisés fosse ele mesmo faraó no Egito. Se não chegasse a ser faraó, seria um grande governante do Egito. E um dia o Moisés ele vai sair pelos campos, ele vai sair andando e ele vai ter então uma necessidade de defender uma pessoa, e para defender uma pessoa, ele vai acabar matando outra pessoa. Ele acha que aquilo aconteceu, que está tudo resolvido, mas alguns dias depois aquilo vem à tona, e o faraó fica furioso com ele, e ele precisa fugir do Egito. Ele vai fugir para um lugar distante, chamado Terra de Midian. E lá nesse lugar, ele vai chegar na beirada de um poço e talvez ele esteja ali pensando na vida. E vai chegar umas moças com umas ovelhas para beber água. E no momento que aquelas moças estão tentando dar água aos seus animais, aquelas moças são maltratadas por outros pastores. E o Moisés vendo aquilo, ele rapidamente vai interferir, vai tirar aqueles homens dali e vai permitir que as moças deem água aos seus animais em segurança. E por causa disso elas voltam mais cedo para casa. E o texto de Hebreus, do Êxodo, no capítulo 2, logo no versículo 18, diz assim: E vindo elas a Reuel seu pai, ele disse: Por que tornaste hoje tão depressa? E elas disseram: Um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância e abeberou o rebanho. Por que nós estamos lendo esse texto? Porque o Moisés não leu o Êxodo. O Moisés não sabe do que vai acontecer daqui para frente, nada do que vai acontecer na vida dele. Mas me chama muita atenção quando as moças, contando para o seu pai quem as havia ajudado, elas dizem ao seu pai: um homem egípcio. Ele é egípcio ou ele é hebreu? Dá para você entender? No momento em que esse homem, ele está ali, ele não tem distinção. As pessoas, elas olham hoje, as pessoas andando pelo mundo, e elas gostariam que cada pessoa que tivesse o Evangelho de Deus nas mãos, ele tivesse trejeitos, marcas, sinais, coisas que os diferenciassem das outras pessoas, como marcas visíveis e perceptíveis. Nós não veremos. Nós não veremos. Esse homem generoso, esse homem incapaz de ver uma injustiça, ele tem isso no seu coração, ele tem isso como um princípio seu, de não permitir uma injustiça, mas ele é um egípcio.
Na visão de qualquer povo ao redor daquelas terras, naquela época, o egípcio é alguém que escraviza, o egípcio é alguém que maltrata, o egípcio é alguém que impõe, o egípcio é alguém que humilha. Mas esse homem egípcio, esse Moisés é diferente. Ele matou um homem porque oprimia um outro e agora ele expulsa alguns pastores que estão impedindo moças pastoras de dar água às suas ovelhas. Esse homem é generoso. Esse homem é um homem bom. Esse homem é um homem que se importa com o próximo. Esse homem é um homem que vai defender os fracos, que vai tentar ajudar aqueles que estão precisando de ajuda. Quem é esse homem? Um egípcio. Não é não, querido. Esse homem, por fora, ele é um egípcio. Mas por dentro, esse homem tem atributos de Deus. Esse homem tem atributos de justiça. Esse homem tem atributos de amor. Esse homem tem atributos do Evangelho. Então, quando nós andamos nessa vida aqui, nesse Egito aqui, com as nossas esperanças, com tudo aquilo que nós aprendemos da parte do Senhor, às vezes eu vejo algumas pessoas que se entristecem. Porque no momento que alguém olha para elas, diz, esse é um igual. Esse é um igual, esse não tem diferença nenhuma. E ele, dentro dele, ele sabe que ele não é igual. Mas não é daí que vem a nossa diferença. A nossa diferença vem de uma atitude. Naquilo que nós somos chamados a ser generosos, que nós somos generosos. Naquilo que nós somos chamados a ser justos, e nós somos justos. No momento em que nós fomos chamados a derramar amor, nós derramamos amor. É o Moisés. Ele vai chegar ali numa terra estranha, com gente estranha, pensando na vida, e a sua própria vida não estava lá essas coisas não. Era um momento de muita angústia e de muita incerteza e de muita indefinição. Por que era de indefinição? Esse homem ele era um homem letrado. Esse homem ele acabava de sair de uma das maiores faculdades da época, o Palácio do Faraó do Egito. Uma das maiores faculdades da época. Medicina, literatura, tudo. E principalmente aquele momento em que o Egito vivia na construção daquelas pirâmides. A engenharia extraordinária. Eram pessoas que conseguiam fazer a raiz quadrada de 2 para fazer aquelas obras. Então a gente vê, esse homem agora, quem é ele? Agora ele não é nem hebreu, ele não é egípcio, ele não será um guerreiro, ele não será um grande general, ele não vai liderar um grande exército, ele não é nada. Mas quando ele olha para si mesmo e não vê nada, ele olha para fora e vê pessoas que estão precisando de ajuda, pessoas que estão precisando de socorro. E aqui fala muito para nós, né? Ele vai estar à beirada de um poço e o que ele precisa fazer? Ele precisa tirar água. Existem pessoas ali que precisam de água. E o que ele vai fazer? Ele vai tirar a água. Olha para você e se veja nesse momento um Moisés. Meio sem identidade, meio sem saber o que você é. Por quê? Porque o mundo nos oprime. A dificuldade hoje de sobreviver como cristão, ela é muito difícil, é muito intensa. Mas você ainda tem condição de tirar água, então tem alguém precisando beber. A água é a palavra de Deus. E nós temos condições de servir água às pessoas. Nós temos condições de tirar a sede das pessoas. Nós temos condições de fazer isso. Não importa se em algum momento a nossa própria existencialidade está confusa. Nós somos de Deus. Nós somos hebreus de Deus, gente de Deus. Hebreus, por que nós somos hebreus? A palavra, ela diz que nós somos caminhantes, nós somos andantes, andarilhos. Porque nós não temos aqui cidade permanente. Porque o nosso olhar e a nossa esperança e a nossa expectativa é sempre na vindoura, na que está por vir, na que virá. Entendeu? Quando nós vivemos aqui e passamos as angústias de gente daqui, é normal. Quando nós temos ansiedades de coisas daqui, é normal. Quando nós temos medo, é normal. O que nós não podemos é deixar que o nosso medo nos faça apostatar. É que o medo nos faça desistir de Deus, da palavra de Deus,
e da grande salvação que existe em Cristo Jesus. Esse Moisés, ele sai dali de uma condição de status, de uma condição segura, a melhor condição possível naquele momento, para ser agora um egípcio. Num lugar estranho, no meio de gente estranha, no meio de gente desconhecida. Deus está construindo um novo homem. Esse homem que aprendeu toda a ciência do Egito, ele vai aprender a pastorear. Esse homem ele vai para o campo agora, vai pastorear cabras que nem dele são. Ovelhas que nem dele são ovelhas do seu sogro. E ele vai agora, depois de 40 anos num palácio, ele vai passar 40 anos no pastoreio e vai aprender a se dedicar às coisas simples, mas principalmente a zelar por alguém que não é dele, por alguém que tem dono. Porque ele vai ser chamado a pastorear aquele povo de Deus que está escravizado lá no Egito e que está querendo sair de lá. Agora o povo não aguenta mais o Egito. O Egito não é mais a terra da promessa, não é mais a terra dos seus sonhos. O Egito agora é uma terra de opressão, eles querem sair de lá. E Deus então está fabricando um homem capaz de tirar esse povo de lá. Dá para você entender tempo? Que Deus tenha tempo de colocar um homem 40 anos num palácio e depois Deus tenha tempo de colocar esse homem 40 anos pastoreando cabras no deserto e o povo tomando chibatada e Deus não se compadece disso? Tem tempo sim, querido. Tem tempo sim. O que nós não podemos fazer é transformar a paciência e a longanimidade de Deus em zombaria. Como se Deus não existisse, como se Deus não cuidasse de nós. Ele cuida de nós. Não importa quanto tempo vai levar, existe em Deus uma grande salvação. E Deus está produzindo esse Moisés, como eu e você, para sermos socorro para alguém. Para sermos alguém que tem capacidade de tirar água para alguém. Para que nós sejamos pessoas que sejam capazes de derramar afeto, amor, carinho, segurança para alguém. É nosso momento, Deus está trabalhando na nossa vida, aceita a missão. Louvado seja o nome do Senhor.